Hollywood tá em crise, os filmes de hoje estão com um CGI tão ruim que até filme de 10 anos atrás consegue ser melhor. Realmente a gente vive uma decadência e necessidade incontrolável, né, de usar a tela verde. Então nesse vídeo eu vou te mostrar os 11 filmes com os piores efeitos visuais, cada bizarrice inacreditável mesmo, que você nem consegue olhar direito. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Pra quem achou que só nos anos 2000 a gente tinha filmes com um efeito visual horroroso, né? Porque na época tinha pouco tempo mesmo ainda que a tecnologia estava sendo usada, então agora a gente esperava, né, que com o avanço das tecnologias a qualidade gráfica só ia aumentar, né? Mas o que a gente tá vendo recentemente no cinema é que mesmo com os orçamentos gigantescos dos filmes, né, eles não conseguem ter um bom efeito visual, e um grande orçamento nunca dá também a certeza de um grande sucesso, né? E o ano de 2023 foi o melhor exemplo disso, né? Com vários filmes que fracassaram na repercussão, na bilheteria e, claro, no CGI. Então já se prepara que hoje o vídeo tá repleto de bizarrice. Eu já tenho um desafio para você me contar aqui embaixo nos comentários. Que outro filme você viu também que teve aquele efeito digital horrível que você até se assustou? Diz aqui embaixo agora que eu fiquei curioso e vamos pro vídeo. Megan, um dos primeiros filmes de terror a estrear no ano, né? E o que, na verdade, é mais uma comédia junto com um tom de terror, né? Mas para mim foi mais um filme também esquecível, produzido pela Blumhouse, né? Que tem esse método, então, de produzir filmes bem mais baratos e faturar muito dinheiro em cima disso, né? Então, pro lado da bilheteria, realmente, Megan foi um grande sucesso. Mas o filme tem, sim, vários problemas. E um deles é o efeito visual, porque ao longo do filme, a gente tem vários efeitos práticos, né? Que até funcionam bem, até para você ver a boneca ali em ação e tal. Mas mais pro final, a gente tem, então, uma mudança no rosto da Megan, que era efeito prático, para puro CGI. E não tem como, né? Quando a gente tem uma mudança dessa na tela, dá pra perceber na mesma hora. Tipo, do mesmo jeito que aquele sangue digital também que eles usam aqui. O urso do pó branco. Essa ideia absurda de ter um urso viciado em cocaína, né, realmente virou um filme, como eu já expliquei lá no nosso vídeo, né, com os piores filmes de 2023, que está disponível nos cards para vocês assistirem depois. Mas, por incrível que pareça, em alguns momentos do filme, o CGI desse urso, né, viciado, até que ficou aceitável, né? Mas em outros momentos já dá aquela estranheza e você percebe, né, que provavelmente faltou orçamento em várias cenas também. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E não é de hoje que a Marvel Studios está sofrendo com os efeitos visuais, né? Inclusive toda a indústria cinematográfica mesmo, como eu disse, né? E aliás, um tempo atrás teve uma grande polêmica, né, com os profissionais lá de CGI reclamando dos métodos, né, de trabalho que a Marvel faz e como que ela dá prazos tão apertados, né, tão curtos para eles que eles têm que mudar tudo de uma hora para outra. Faltando só poucas semanas para o lançamento de um filme da Marvel, eles têm que fazer isso, tudo na correria, né? Então dá para ver por que a equipe desses estúdios de efeitos visuais está tão desgastada, né? Por causa desse trabalho excessivo e ainda uma cobrança muito grande da Marvel, né? Que na fase 4 inteira lançou muito filme, muita série, praticamente o ano inteiro, né? Então, para mim, eu acho que esse é o principal motivo, inclusive, para tanto CGI ruim, né? Muita quantidade mesmo de projeto para pouca equipe de efeito visual em comparação a tanta coisa que sai. Só de produções de super-heróis que saem quase todo mês é muita coisa, né? E Quantumania é o melhor exemplo disso, né? Para começar o ano, esse filme que só piora pra mim toda vez que eu penso nele, e aqui é muito estranho, né? As cenas de ação lá dentro do reino quântico, como tudo parece muito artificial, sabe? E o MODOK, pra completar, a galera, ficou muito estranho mesmo, né? Bizarro demais, de um jeito muito ruim mesmo, porque nas HQs ele é um personagem mais bizarro, né? Mas mesmo assim podia ficar mais ameaçador, né? Mas do jeito que eles fizeram aqui, trazendo inclusive aquele ator lá do primeiro filme que fez o Jaqueta Amarela lá, ficou muito ridículo, muito ruim essa ideia, e todas as piadas envolvendo ele também, a aparição dele, só deixa tudo ainda pior. Não sei o que é pior, o CGI ou as piadas que envolvem ele. Os Cavaleiros do Zodíaco, um dos piores filmes de animes de todos os tempos e que também tem um dos piores efeitos visuais que eu já vi. Sério, as cenas de ação aqui, os cenários, os figurinos dos personagens, tudo isso de um estúdio milionário que é a Sony, né? Mas parece mais um filme B mesmo, feito de qualquer jeito, né? Com pouquíssimo orçamento. E olha que esse filme tem um investimento de 60 milhões, mas eu tenho certeza que um fã de Cavaleiros do Zodíaco faria um projeto 1000 vezes melhor.
A Pequena Sereia. Agora um filme live action da Disney, né, que mais uma vez não chega nem perto da animação original, né? Mas para piorar, os personagens coadjuvantes que eram marcantes lá no filme clássico, aqui eles são super estranhos, né? Nada carismáticos mesmo, nem parece o Sebastião, o Sabidão e o Linguado que a gente vê lá na animação, né? Parece mesmo que eles são seres totalmente sem vida, sabe, aqui. E o design, então, dos personagens, para mim, ficou bem ruim, né? Eles tentam mirar nesse realismo e tal, mas acaba tirando a expressividade mesmo que eles têm, né? Do mesmo jeito que acontece lá no Rei Leão de 2019, que a gente teve com aqueles leões realistas e tal, mas tipo, não adianta nada, já que não dá pra sentir emoção nenhuma. Então o CGI aqui realmente, eles podiam ter feito um efeito digital muito melhor. Indiana Jones e a Relíquia do Destino. A grande despedida do Harrison Ford, né, que acabou sendo bem decepcionante para muitos fãs. E um dos principais pontos também problemáticos desse filme, né, é justamente os efeitos visuais, principalmente o rejuvenescimento digital do Harrison Ford, né, já que esse filme ele precisa então mostrar alguns flashbacks e esse Indiana Jones mais jovem, né, causou muita discussão, né, na internet. Para mim fica bem até em tela, é uma evolução sim em comparação também em outros filmes, né, que a gente teve, como o Irlandês, por exemplo, do Scorsese, né, que lá não estava tão bem adaptado ainda, mas principalmente aqui em Indiana Jones, na cena sem muito ação, eu acho que funciona. Mas quando a gente vai, então, para notar a movimentação do rosto dele em comparação ao corpo do Harrison Ford, naquelas cenas que ele está mais jovem, correndo no trem e tal, naquele flashback, realmente fica bem estranho. The Flash. Esse aqui é sem dúvida um dos filmes mais polêmicos de todos, né? Porque ele foi vendido então como um dos maiores filmes de heróis já feitos e para mim simplesmente foi uma das maiores decepções, um dos piores filmes da DC que eu já vi, né? Realmente eles elevaram tanto o nível do hype para depois não se concretizar e nem ser um bom filme, né? E até para quem é mais fanático, até para quem gostou desse filme, se tem um ponto que me incomodou muito em The Flash, eu acho que é até consenso geral, né? É o CGI, porque tipo, os efeitos visuais desse filme aqui, eles são horríveis, não tem outra palavra para dizer, é uma cena pior que a outra, tipo, tem a cena bizarra dos bebês caindo no céu lá no começo do filme, o rosto dos dois Barrys também, que o tempo todo com um movimento estranho, sabe, dá para perceber realmente o efeito digital ali, e claro, a batalha final também, que é um show de horror de tela verde. Então, tipo, o pior é pensar ainda, mais do que tudo, é pensar que esse filme, ele custou 200 milhões, né, e mesmo assim a Warner e o diretor, eles não conseguiram, então, entregar um efeito visual, pelo menos, bom nesse filme, né? Pelo menos aceitável. Sem dúvida, The Flash tem um dos piores CGIs desse ano, só não tão ruim quanto o próximo da lista. Os Mercenários 4. Esse aqui supera todos os níveis quando a gente fala, né, de filme ruim de ação, porque, tipo, essa franquia aqui que parecia que já tinha acabado, né, mas eles estão tentando, então, tentaram pelo menos voltar aqui com o Jason Statham assumindo, então, o lugar do Sylvester Stallone, né, para ter mais destaque a partir de agora, para seguir com os filmes, né, mas se essa era a intenção deles, né, vai ser praticamente impossível continuar com os Mercenários depois desse filme, né, porque além da história super genérica, né, esse filme tem também um dos piores CGIs dos últimos anos. Sério, nem parece um filme que é feito depois de 2020, sabe? É um show de horror mesmo, de tanta tela verde. Esse aqui não tem jeito, tipo, é indefensável mesmo. Tipo, nas perseguições de carro, nas explosões, até no sangue digital super falso mesmo, que eles colocam para tentar fazer o filme ser mais violento, né? E chamar mais o público, mas eles falham em tudo. É impressionante. Mercenários 4 tá entre os piores filmes do ano e também os piores CGIs que eu já vi na minha vida. Renfield. Galera, o que esperar de um filme que tem o Nicolas Cage como Drácula, né? Só essa proposta já é bem maluca, né? Até que combinou bem aqui nesse filme. Mas um dos problemas do filme também é justamente essa identidade dele, né? O que ele vai ser de verdade, né? Porque a gente tem a parte do terror, da comédia e também da ação mais pro final, né? Então é uma mistura de muitas coisas, né? E a maquiagem também, o efeito prático desse filme até que ficou legal, né? No próprio Drácula, por exemplo. Mas nas cenas de ação a gente já tem várias bizarrices mesmo e um CGI bem ruim nos poderes do Renfield, né, que aqui é interpretado pelo Nicholas Hoult. E nessas lutas que a gente tem aqui, o sangue digital é tão falso, né, que chega no mesmo nível do Mercenários. E o People?
Agora uma comédia da Netflix, né, que é difícil chegar até o fim, porque se tem uma coisa que é ruim, né, você não sentir graça nenhuma num filme que é pra ser uma comédia, né. Do mesmo jeito, um filme de terror sem tensão, como Megan, por exemplo, que eu disse, um filme de ação sem emoção em nenhuma das cenas, como por exemplo Mercenários. Então esse filme é exatamente isso, sabe? Mas tem outro problema também que ficou muito bizarro nesse filme e deu o que falar, porque aqui a gente tem um complemento digital, então, num beijo que a gente tem ao decorrer da história. E pode parecer até estranho, né? Como assim um efeito digital num beijo? Para que fazer isso, né? Bom, então tem uma explicação, porque tudo isso aconteceu na época da pandemia, né, do coronavírus, quando os atores eles não podiam se aproximar demais e tal, então eles precisavam de um distanciamento. Então, para fazer a cena do beijo funcionar, eles simplesmente mexeram na boca dos dois para aproximar eles assim e conseguir fazer esse beijo. Então, se liga só, parece que tem um buraco negro sugando os dois ali naquela cena. Olha só que bizarro. As Marvels. E para completar, esse filme que disputa com Quantumania para ver qual que é o pior da Marvel desse ano, né? E eu já falei bastante tal, como que esse filme ele não tem identidade própria, né? Parece mais um filme da Disney do que da Marvel, né? Isso no pior sentido possível. E além do roteiro fraco, então, sem motivação para os personagens, uma das piores vilãs da Marvel, esse filme ele erra bastante também na ambientação, né? Nos cenários, e tem uns efeitos visuais bem mais ou menos. Principalmente quando a gente vê também que as Marvels custou mais de 250 milhões, né? Então, tipo, toda a parte gráfica do filme ficou muito abaixo do esperado, né? Para um nível de produção tão grande. Então, sem dúvida, a Marvel precisa, sim, de mais tempo de produção para conseguir melhorar os próximos filmes, né? Se continuar assim, já sabe, né? O fracasso, a partir de agora, vai ser cada vez maior e as Marvel já foi um grande fracasso. Então, será que Hollywood vai conseguir passar por essa fase de efeitos visuais tão ruins? E aí, qual desses filmes você acha que teve o pior efeito visual de todos? Será que tem salvação para os estúdios apostar mais na qualidade do que na quantidade? Comenta aqui sua opinião sincera, eu quero muito saber. E se você está me conhecendo hoje, já se inscreve no canal com o sininho ativado, você precisa estar inscrito porque tem muito vídeo vindo por aí. Então clica no sininho e segue também lá no Instagram, @ExperiênciaNerd, para ficar sabendo de todas as notícias e novidades em tempo real. Tudo aqui embaixo para vocês conferirem e não vai embora ainda, se liga também nesse vídeo com os 19 piores filmes de 2023 que te fazem perder tempo. É isso aí, valeu, falou, até mais.